amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, o professor Matheus, professor de História, venho aqui comunicar a vocês uma boa nova. Chegamos à semana 4 do volume 7 do PET, o Plano de Ensino Tutorado, que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A temática da aula de hoje, galera, vejam vocês, é a diversidade cultural brasileira. E olha que a gente vem trabalhando com muitos e muitos conceitos. E hoje a gente vai misturar mais uma vez um pouco de história, de sociologia, de antropologia. Então, fiquem atentos para que a gente possa fechar com chave de ouro essa semana 4. E quem sabe você tem aí um ótimo final de ano, um ótimo Natal e um ótimo fim de Réveillon. Apesar que a gente está nessa dúvida de 2020 se vai acabar ou não. A gente acabou antes dele, mas vamos acreditar, vamos continuar defendendo essa ideia. Antes de eu começar a falar, galera, tá vendo aí em cima, né? Não são fogos que culminam o final do ano. Você tem a logo da Escola Online. Para quem não conhece, vem comigo, galera. O projeto Escola Online é um projeto onde eu e vários outros professores estamos inseridos. E a gente procura utilizar as mídias sociais, como é o caso do Twitter, como é o caso do Facebook, como é o caso, por exemplo, do Instagram. O nosso Instagram para você do PET, ele dá informações precisas sobre dias, horários que serão postadas as nossas resoluções, além de dicas, de quiz, de muita coisa boa. E claro, aqui no YouTube, onde a gente procura no nosso canal, postar para vocês essas aulas, além de muitas outras atividades. Galera, a gente tem uma novidade, não sei se você está vendo aí. Tá vendo, galera? A nossa plataforma, se você quiser conhecer, vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br, onde a gente vai colocar o conteúdo disponibilizado de forma ainda mais organizada para facilitar você. E antes de eu começar a falar sobre a temática, o que é comum a gente fazer? Você já sabe, para quem já conhece, vamos lá? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar. Olha só, galera, a temática de hoje a gente vai começar definindo alguns conceitos. O primeiro conceito seria diversidade. O que é diversidade? Qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado. Variedade. A diversidade pode ser entendida como um conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Então, galera, a gente vive uma diversidade cultural, uma diversidade racial, a ideia do que a gente viu na nossa última aula, multiculturalismo, perfeito? Então, e o legal é que a gente aprenda a respeitar as diversidades. Cultura, conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, aquilo que a gente produz a nível de produção cultural, são hábitos religiosos, sociais, que nos ajudam a entender um todo. Tá? Então a gente trabalha aqui com a ideia de a gente vive um mundo multicultural, tá? As pessoas, a gente vê na antropologia falando muito sobre a ideia de raça, etnia, cultura como sendo uma coisa mais o quê? Mais ampla. Mas vamos lá. Então é o seguinte, galera. Questão número 1. Enem, tá? Que depois, daqui a pouco, você está preparado para poder fazer. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Todo mundo aqui já deve ter feito aquela mandinga, aquela figuinha, já deve ter torcido. Então, olha de onde vem isso. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção. Então, isso é basicamente dado a quem, galera? Vejam vocês, tá? Você vê que é uma tentativa clara de uma classe mais desamparada, que eram os escravos, aos africanos, que tentavam, vejam vocês, buscar uma forma de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Então, quer dizer, uma forma que você encontra de se proteger. Tá? Você já viu, por exemplo, mandinga, o jogador que entra com o pé direito dentro de campo. Então, quer dizer, isso é uma forma de uma crença na qual você acredita ser positivo. Tá? Então, olha lá, galera, feitiços e feiticeiros
é um texto que realmente de um livro que foi como referência. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava então quer dizer, que prática é essa, né? A questão de você carregar uma bolsa de mandinga. Vejam que eu entendo muito como uma medida protetiva de pessoas que às vezes é o seguinte, o rico não precisa, não acredita. Uma vez o meu pai me conta que um cara muito rico da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, dono da companhia Força e Luz, que hoje se chama Energisa, Dr. Ormeu Botelho Junqueira, ele tinha uma casa muito bonita, que hoje até virou uma espécie de museu de tudo que ele construiu. E uma empregada, então, uma casa grande, com pé direito alto, e uma empregada, então, havia visto limpava a casa, um belo dia ele andando, ele olhou para o alto e viu uma teia de aranha. E aí, de repente, quando ele olhou, aí ele viu aquela teia de aranha e virou para a mulher que fazia faxina e falou, vem cá, olha lá aquela teia de aranha. Ô doutor, aquilo é sorte. Ele falou assim, sorte em casa de pobre que não acredita, que acredita. Isso aqui é sujeira, pode limpar. Pode soar preconceituoso, mas é uma forma de que ele enxerga que, olha, tem pessoas, o rico não precisa de proteção. Ele vê muito na história que é patriarcal, de que ele é rico. Beleza? Então vamos lá, moçada, olha só. Então o que representa isso aqui? Então vamos ver o que está perguntando. A prática histórico-cultural. Então vamos lá? Questão letra A. Expressão dos valores das festividades da população pobre. Festividade, não estou falando nada disso. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Então você dá a bolsa de mandinga para ele forçar? Nem um pouco, tá? Então a letra A também não atende, nem a B. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. O rei dava aquilo para subverter, para obrigar? Não. Elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Poxa, a igreja é contrária a qualquer tipo de mandinga. Então, galera, sobraria para a gente a letra E. Instrumento para minimizar os sentimentos de amparo social. Então, uma classe menos favorecida acaba usando aquilo como o quê? Como forma de atrair sorte. Não é? Trabalhe-se com essa ideia. Então, vamos lá, galera. Então, se eu tiver que marcar, eu não erro mais. Show de bola? Então, galera, vamos ver. Questão número 2. No ano de 1933, a artista modernista Tarsila do Amaral pinta o quadro Operários, dando início à pintura social no Brasil. Vejam aqui, o que a gente percebe, tá? 33, a gente já falou um pouco sobre Era Vargas. Vejam que eu tenho aqui uma miscigenação cultural. Várias etnias, vários grupos, várias culturas, várias raças, e há uma discussão muito clara, como, por exemplo, a sociologia, os antropólogos falam de uma multiculturalidade. Então, vejam vocês, tá? Sobre o tema da diversidade étnica, as teorias sociológicas afirmam que, sob a perspectiva cultural, então depois vocês dão lá o que, galera? Dá lá uma cutucada no nosso professor Biscoito, professor Gabriel, quando a gente fala sobre a questão das teorias sociológicas. Vamos lá. Letra A. Os termos raça, etnia e cultura têm o mesmo significado analítico no conjunto aí, no contexto brasileiro, quando utilizado por sociólogos e antropólogos. Sim, que há uma diferença muito clara na questão da biologia, mas para a sociologia e para a antropologia, isso aqui está bem certinho. Beleza? E a letra B? As populações indígenas brasileiras foram classificadas corretamente, tá, como primitivas pelos colonizadores, porque são naturalmente mais vagarosas e atrasadas. Quer dizer que o índio é mais atrasado? Se você reproduz essa ideia, você está reproduzindo um pensamento que bem preconceituoso, bem eurocêntrico. C. Os grupos biológicos de indivíduos que compartilham de uma história comum, feita de laços linguísticos e culturais, são tidos como pertencentes de uma mesma etnia. Eu acho que essa questão de etnia aqui, ela realmente entra o que eu acho que seria basicamente uma questão cultural. Língua, cultura, seria basicamente uma mesma cultura, não de uma etnia. Eu realmente vejo dessa forma aqui. Se eu tivesse a questão cultural, seria um pouco mais o quê? Seria um pouco mais próximo do que a gente precisa. Alguns elementos culturais, como o futebol, as comidas típicas e o carnaval, não podem ser objetos de análise sociológica, por mascarar a desigualdade existente das relações sociais. Gente, poxa, se eu não, por exemplo, não avaliar isso, eu estou descaracterizando elementos culturais muito fortes. Tem que, mais do que o seguinte, tem que ser estudado e aprofundado o conhecimento. A chegada dos japoneses em 1908, durante a República Velha, naquela época da vinda dos imigrantes, e a construção de uma nova identidade nacional, como implantação de suas associações civis, educativas e religiosas, foram o marco das relações interraciais no Brasil. Então, quer dizer, só com o japonês,
E o africano, e o português com o índio, e o italiano, e o alemão. Então, pelo amor de Deus, essa relação já existia durante muito tempo, desde a época da colônia. Então, se eu tiver que marcar, aquela de que a certa, a correta, a melhor opção. Show de bola, galera? Então, vamos seguir o barco? Então, vamos lá. Enem 2012. Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privadas. Em tudo isso, reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana, que é a ideia de res pública, participação de todos, que garanta formalmente a igualdade de direito para todos, pode eclodir um conflito cultural, movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. Então, quando eu falo minorias desprezadas, por exemplo, a gente está vendo agora a ideia do Vidas Negras Importam, é um movimento que realmente vem ganhando muita força. As mulheres, quando a gente fala da Marcha das Vadias, que começa no Canadá e vem para o Brasil. Então, os movimentos aí LGBTQ+, que eu acho que, por exemplo, não sei exatamente se a sigla é a correta, mas que é um movimento que busca espaço, tá? Então, vamos lá, galera. A ideia da inclusão do outro, do Habermas. Então, vamos lá. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança, então vamos lá, galera, a secessão pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição de sua concentração espacial num tipo de independência nacional. O que é secessão? Então, quer dizer, você deveria, de fato, reconhecer essas minorias segregando, separando. Então, não, vou fazer uma cidade só de quê? De LGBT, que mais, uma cidade só de negros, só de indígenas. Pelo contrário, eu não quero secessão, eu quero o seguinte, eu quero a ideia de integração, tá? Eu quero que haja uma coexistência nessa coisa toda. A reunificação da sociedade, que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política nacional? Não. Você não quer reunir porque você vai impor. Eu acho que a ideia aqui está muito mais ligado que, olha só a letra C, a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade, os discursos de autoentendimento. Então, olha aqui, ó, o que o texto está falando? A ideia do autoentendimento, se submeterem ao debate público, sendo que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Então, acho que assim, o debate, a convivência seria o melhor caminho, tá? Essa aqui até então seria, para mim, até então a melhor. O que a letra D pode? A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional. Por política nacional, harmonia, eu acho que está um pouco fora, as democracias querem um pouco mais. Tá? O desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distinta, convenções de comportamento para compor a arena política ser compartilhadas. Gente, vai desaparecer linguagem política? Eu acho que não. Eu acho que a ideia aqui, por exemplo, é uma questão difícil para vocês de primeiro ano, mas é bom você se acostumar com uma boa leitura, porque a galera, a sede certa, nos atende. Mas então entendo, se você fizer uma boa leitura de interpretação e questão, você realmente está bem. Ok? Então, galera, mais uma vez eu venho aqui me despedir. Espero que vocês tenham um ótimo final de ano, um ótimo Natal, uma ótima virada de ano e que a gente tenha um 2021 melhor. Eu acho que é o que eu peço a todos, sabe? Desejar um ano melhor, porque 2020 foi bem complicado. Beijo no coração, obrigado a quem me seguiu. Até a próxima.